Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 7, que diz assim, vamos ler do versículo 1, eu acho que vai ficar mais interessante. Vamos ler. Ao raiar do dia, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então o Senhor ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que sua própria força o livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Faze-o descer à beira da água e lá os provareis para ti. Aquele de quem eu disser, esse irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu os porás por outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então o Senhor ordenou a Gideão: é com esses 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei, e a todos entregarei Midian nas tuas mãos. Que todo o resto do exército retorne para suas moradias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tinham 10.000 homens. O Senhor foi separando e deixou só 300 homens. 300 homens. E quando o Senhor fala aqui, no versículo 2, o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, não quer dizer que Midian tinha poucos guerreiros, não, eram muitos, muitos mesmo. Mas Deus tem o seu modo de agir. Então, Deus diz aqui: eu entregarei Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Se Deus deixasse aqueles 10.000 homens lutarem contra Midian e eles vencessem, eles iam dizer: ó, nós somos guerreiros, nós somos fortes, ó, nós ganhamos, nós vencemos. E toda a honra, toda a glória seria para eles. Automaticamente, eles se esqueceriam de quem os capacitou para aquela guerra. Quem esteve com eles, quem os ajudou. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos vitórias nas nossas vidas, nós vencemos lutas, nós vencemos um processo, nós vencemos um dissabor, uma doença. E aí nós falamos: eu consegui, eu venci, eu fiz. Não. E quando nós fazemos isso, nós trazemos a honra, o poder para nós. E nos esquecemos de quem esteve conosco, quem está conosco, quem nos ajudou, quem nos propiciou aquela vitória. Nos esquecemos de Deus, o único Deus, o Deus vivo e ressurreto, trino poderoso, fiel, justo e misericordioso. Então aqui no versículo 2, 7:2, Deus deixa bem claro: eu não vou usar esses 10.000 homens, porque eles vão achar que foi por eles mesmos. Eles vão dar lugar ao orgulho, à soberba, e esquecer que eu estou com eles, que eu sou o ajudador, que eu estou cuidando deles. Como Deus diz aqui: e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando a sua própria força, que a sua própria força o livrou. Eu consegui, eu sou forte, eu posso. Mas nós não podemos fazer isso, irmãos. Nós precisamos estar atentos. A Bíblia fala: maldito o homem que faz do outro homem seu braço forte. E às vezes o outro homem somos nós mesmos. Nós não podemos nada sem Deus. Nós temos que ter essa consciência. Nada sem Deus. Nós não podemos viver sem Deus.
Não há força nenhuma em nós se Deus não colocar a força. Não há sabedoria nenhuma em nós se Deus não nos der sabedoria. Não há unção nenhuma em nós se Deus não der unção. Não há justiça nenhuma em nós se Deus não nos der a justiça. Mas muitas vezes Deus dá e nós não queremos. Então temos que estar atentos. E Deus conhecia o coração daqueles homens. Deus sabia, eles eram guerreiros. Se usasse os 10 mil e falar, eu ganhei, eu sou forte, eu fiz. E eu se esquecer de dar a honra e a glória ao Senhor. E eu se esquecer do cuidado, do amor, do zelo que Deus tem por eles. Então aí Deus fala, ó, é muito. Aí fala para ele, vai, vamos diminuir, né? Quem estiver tremendo, então 22 mil homens decidiram partir e ficaram apenas 10 mil. Era 22 mil no começo. Gideão separou 22 mil, eu falei 10 mil, são 22 mil. Deus falou, não vou usar tudo isso. Aí Deus falou, vamos, que foi um tremendo, sai. Aí saíram, aí ficaram só 10 mil. E Deus falou, ainda é muito. Eu não vou usar esses 10 mil para vencer. Ah, mas Gideão talvez, Senhor, mas o exército lá é muito grande. Como? Deus falou, eu não vou usar os 10 mil. Vá, leva-os a beber água no rio. E os que se ajoelharem para beber, você separa. Os que lamberem a água, como o cachorro, né, que fazia assim, assim, você separa esses. E 300 fizeram assim. E Deus separou. Esses 300 eu vou usar como meus instrumentos para vencer Midian. Um exército grandíssimo. Talvez, não estava lá, não posso dizer, mas vamos fazer conjecturas. Talvez Gideão tenha pensado, tinha 22 mil homens na minha mão para me ajudar, ao meu lado. Depois 10 mil, agora tenho 300 homens. Que vai ser de mim? Que vai ser desse povo contra Midian, esse exército grande? 300 só? Mas lembra-se que Deus falou para Gideão lá no começo, esforça-te e eu te ajudarei. Talvez Gideão tenha pensado isso. Ou talvez Gideão tenha pensado, só 300 homens. Mas o Senhor disse que se eu me esforçasse, Ele me ajudaria. Eu estou me esforçando, eu estou fazendo o que Ele disse para fazer. Então eu posso ir, porque o Senhor está me ajudando. Que pensamento nós temos diante das dificuldades? Que pensamento nós temos quando as coisas não saem do nosso jeito? Quando nós achamos que vamos vencer uma batalha, de repente começa a acontecer coisas e nós achamos que de repente achamos que vamos perder. Porque as coisas não começam a sair do jeito que nós programamos. Que pensamento temos quando as coisas não saem as coisas não saem na conformidade com aquilo que planejamos, que pensamos, que planejamos? Que pensamento temos? Gideão planejou lutar a guerra com 22 mil. Depois o Senhor mandou separar e falou, 10 mil, tá bom. Mas depois o Senhor deixou só 300. Ele pode ter tido os dois pensamentos, como eu disse. Agora nós, que pensamento nós temos? Quando vemos as coisas não acontecer, nós pensamos, não vai dar. Agora não. Todas as minhas estratégias caíram por terra. Tudo que eu tentei não deu certo. Ou a gente vai falar, Deus é comigo. Deus disse que nunca me deixaria, então eu vou continuar. Qual o pensamento que você tem diante da dificuldade? Qual o pensamento que eu tenho diante da dificuldade? Tive um processo em que meu cliente teria que pagar, segunda vez que esse cliente teria que pagar 200 mil reais para a prefeitura sem dever. Segunda vez, logo no começo, e agora voltou isso, um outro processo que teria que pagar 200 mil. Primeira vez, Deus deu a vitória, louvado seja o Senhor, não pagamos. Agora, novamente, meu cliente teria que pagar 200 mil no processo para a prefeitura. E não devia 200 mil reais para a prefeitura. Mesmo porque a prefeitura não comprovava que ele realmente devia esse valor ao meu cliente. E eu já tinha feito tudo. Fiz 5 recursos. Tudo que pode imaginar. Para quem é da área sabe. Embargos à execução. Tudo que podia ser feito. E nada. E eu resolvi colocar em oração.
E eu coloquei em oração esse processo 200 mil. E lembrei da ação de Deus, que disse que nossas petições devem ser colocadas diante de Deus com ação de graça. Não estou falando para vocês fazerem isso, estou falando o que eu senti, o que eu fiz, e não me arrependo. Então eu comecei a pedir para Deus, Deus, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Mas o Senhor sabe que não deve. O Senhor sabe que o que eles estão pedindo está errado. Porque eles falavam que tinha tido uma nota fiscal que gerou esse valor. E não tinha essa nota fiscal. Não existia. E eu orava a Deus. Aí eu falei, Senhor, eu vou apresentar minha petição para o Senhor com ação de graça. Eu vou dar o dízimo desse valor de 200 mil que estão cobrando. Não era a minha dívida, era do meu cliente. Mas eu sabia que a luta era espiritual. Eu tinha convicção disso. E eu dei o dízimo para a honra e glória do louvor do Senhor, sem ter, estava uma situação meio difícil, mas eu ajo por fé. Eu vivo por fé. Não estou falando que você deve fazer. Foi o meu caso, eu fiz. E nem estou dizendo que só se você der o dízimo você vai ser abençoado. Não é isso. É o meu caso, o que eu fiz, o que eu senti, o que eu creio que o Espírito Santo me levou a fazer. Dei o dízimo sobre esse valor de 200 mil, embora não fosse a minha causa. Eu era só advogada. Minha responsabilidade é fazer o melhor possível. Se o cliente vai pagar ou não cabe a mim decidir. Mas por eu crer em Deus, eu fiz. Fiz isso e continuei orando. E um dia Deus me deu uma estratégia. Uma ação nova, que é pouco usada, ainda hoje é pouco usada no direito. Poucos advogados usam. E Deus me fez lembrar dessa ação que eu aprendi num curso que eu fiz, um curso de aperfeiçoamento que eu fiz. E eu entrei com essa ação. E ao entrar com essa ação, a prefeitura estaria obrigada a apresentar a nota. E ela não apresentou, porque não existia. Então, não existe a nota, não existe a dívida. A própria prefeitura retirou o processo, reconheceu e retirou. Depois de muita luta judicial, muitos processos, tribunal, tudo. Até sustentação oral no STF, eu me inscrevi para fazer. No STF não, no TJ, Tribunal de Justiça. Até sustentação oral. Mas foi. Aí Deus agiu. Deus me deu a estratégia. Deus falou comigo. Como ele falou aqui com Gideão. Sônia, não é com todos esses recursos, não. Deixa de lado. É com uma única ação. Gideão, não é com 22. Não é com 10 mil homens. São com 300 homens que você vai ganhar essa luta. Porque quem vai guerrear para você sou eu. Como Deus, eu creio, disse para mim, quem vai fazer a justiça nesse caso sou eu, Sônia. Só uma ação. Essa 5 que você entrou não deu certo. Entra com essa só essa. E assim foi, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Tudo para a honra, glória e louvor do Senhor. Para dizer que eu jamais poderia ter vencido essa ação, meu cliente poderia ter visto ser feita a justiça no caso dele, se Deus não tivesse agido. E falo, foi a segunda vez, porque logo no começo que eu comecei a advogar para esse cliente, eles iam pagar 200 mil. Mas aí eu, com recurso administrativo na própria prefeitura, eu consegui mostrar que não era devido, então tiraram. Mas depois veio, né? Então, às vezes, parece que as lutas se repetem em nossas vidas. Mas para cada uma delas, Deus tem uma estratégia. Deus não é pego de surpresa, Ele sabe como agir. Então, Gideão aqui levou só os 300 homens e ele venceu. Venceu por quê? Porque esse exército de Midian era pouco, era pequeno? Não. Porque Deus esteve com eles. Porque o planejamento agora não foi de Gideão, com 22 mil, 10 mil homens. O planejamento agora foi de Deus. Por que eu venci o processo, primeiramente em 200 mil lá administrativamente, logo no começo, e agora ultimamente, recentemente, no ano passado, 200 mil, o processo judicial, eu venci também. Eu não venci nada. Por que nós tivemos a vitória? Por que o meu cliente teve a vitória? Porque Deus se fez presente. Porque Deus tinha uma estratégia. Porque Deus agiu uma única ação. A despeito de Deus ter entrado com 5 ações, ter
os advogados sabem que é difícil você fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça em São Paulo. Eu me inscrevi para isso. Mas nem isso deu certo. Mas quando Deus falou, esta ação, Deus está dizendo, Sônia, não é com 22 mil. Sônia, não é com 5 recursos, não é com sustentação oral. É com esta ação que eu determinei. É da forma que eu planejei. Muitas vezes passamos por dificuldades, problemas nos assolam, doenças chegam, notícias ruins, pessoas nos machucam e nós planejamos, fazemos o nosso planejamento. Vou agir assim, 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 assim. E de repente nós vemos dando tudo errado. Por quê? Porque nós estamos planejando, nós estamos decidindo, nós estamos buscando a vitória por nós mesmos, na nossa força, na nossa forma de entender as coisas, na nossa forma de agir. Nós estamos planejando, mas qual é o planejamento de Deus? O que Deus está planejando? O que Deus já tem traçado? O que Deus preparou? Porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe as coisas antes de acontecer. Então, quando nós passamos por esse problema, pode nos pegar de surpresa. Mas não a Deus. Porque Deus já sabe o que vai acontecer. E Ele já deu, entre aspas, o escape, a vitória, a forma que devemos agir. Só que muitas vezes nós não consultamos a Deus. Nós não procuramos saber o que Deus planejou, o que Deus quer que eu faça. E nós queremos usar os nossos meios. Alguns usam até meios escusos. Mas queremos usar a nossa força. E aí nos gloriarmos. Eu venci, eu consegui, eu sou a melhor advogada, eu sou o melhor advogado, eu sou o melhor guerreiro. Não, irmãos, não. O que eu tive que fazer para ganhar esse processo? Porque para mim era uma questão de honra, não era devido. Até onde eu conheço, até onde entendo, não era devido. Como não era devido os primeiros 200 mil, logo no começo que eu me converti lá e comecei a seguir a Jesus, e eu tive um cliente, o mesmo cliente, e esse cliente tinha que pagar 200 mil. Aí administrativamente fiz os recursos, não pagou. E agora volta a mesma coisa, só que agora judicialmente não era devido. Então o que eu fiz para ter a vitória nesse processo? Eu fui buscar o planejamento, a estratégia, o agir de Deus. Eu orei, eu jejuei, eu dei dízimo desse valor para a honra, glória e louvor do Senhor, não é para convencimento meu. Mesmo a causa não sendo minha, mesmo que o dinheiro 200 mil não iam sair do meu bolso, eu dei dízimo desse valor, porque eu quis ver a justiça de Deus. Porque eu clamei a Deus e criei que Deus ia agir. E porque eu criei que Deus ia agir, eu dei minha oferta de gratidão, minha ação de graça a Deus. Não me arrependo, irmãos, não me arrependo. Porque não fiz por pessoa nenhuma, não fiz nem mesmo pelo meu cliente, mas fiz porque eu buscava a justiça de Deus. E é tão bom a gente ver a justiça de Deus. É tão bom você ter uma vitória e falar, foi a mão de Deus. Como agora eu estou pedindo um sinal para Deus, e eu sei que se acontecer um ou outro sinal, eu vou ter que ter certeza, de que foi a ação de Deus, porque é impossível acontecer aos olhos humanos. Mas eu preciso tomar uma direção na minha vida, e eu não quero tomar essa direção por mim mesma, pela minha vontade. Eu quero tomar a direção fundamentada na vontade de Deus. Então eu pedi 2 sinais para Deus. Um para que aconteça de um jeito e um para que aconteça do outro jeito. O sinal que Deus me der, eu vou ter certeza que foi Deus que agiu. E assim conosco, irmãos. Essa palavra aqui, pena que o tempo está acabando. Mas vou resumir. Não importa a luta que você está passando, não importa o problema que você está passando, não importa os planejamentos que você tem, não importa a estratégia que você traçou, busque primeiro o planejamento de Deus, a estratégia de Deus, o agir de Deus. Não haja por você mesmo. Se precisar orar e jejuar como eu fiz, ore e jejue. Se precisar dizimar, dizime. É Deus que vai falar com você. Só eu tenho que dar dízimo para ser abençoada? Olha, você tem que dar dízimo porque a palavra de Deus fala para dar. Isso é a regra de fé para mim. Eu dou o dízimo porque Deus fala para eu dar o dízimo.
Se eu vou ser abençoada, eu vou porque tem uma promessa de Deus que diz que eu vou ser abençoada. E se eu não der, não vou ser abençoada? Não sei, eu nunca deixei de dar. Não posso dizer para você que você vai ser abençoado, não. Eu posso dizer o que eu entendo, o que eu vejo, o que Deus fala comigo, o que Deus trata comigo, o que está escrito na palavra de Deus. Agora, servir a Jesus não é só dizimar. Servir a Jesus é fazer a vontade de Deus. Então, por isso que nós temos que buscar a vontade de Deus. Quando Deus falou, Gideão é 300, Gideão não discutiu, vamos só com 300, ainda que cheio de medo, de receios. Deus falou 300 é 300. É assim que nós temos que fazer. Deus falou isso, é isso. Não importa o nosso medo, não importa a nossa segurança, Deus falou, é isso. Busque o planejamento de Deus para a tua vida. Busque a solução de Deus em cada problema que você enfrentar, em cada circunstância, em cada situação que você vivenciar. Busque a direção de Deus, porque Deus já tem uma estratégia. E nem sempre o que nós enxergamos, o que nós precisamos que deve ser feito, nós achamos que deve ser feito, o que nós achamos que precisamos, é o que realmente nós precisamos. É o que realmente deve ser feito. Busque a direção de Deus. Deus vai te dizer. E quando você vencer, diga como eu digo agora, só venci essa ação nas 2 vezes, meu cliente só foi poupado de pagar 400 mil reais, 200 e mais 200, porque Deus agiu, porque Deus respondeu o nosso clamor, porque eu busquei a Deus e eles também, provavelmente não, com certeza. Porque Deus diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Clama ao Senhor, deixa Deus planejar a sua vida, deixa Deus se direcionar, ore, jejue, busque, enquanto não tiver a solução de Deus, não faça. E quando receber a vitória, honre e glorifique a Deus, porque é o único digno de honra, glória, louvor e exaltação, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não traga honra para si, porque nós sem Deus somos nada. Gideão poderia ir com os 22 mil homens, se Deus não tivesse com ele, nada ia acontecer, eles iam ser massacrados pelo exército de Midian. Eu poderia ter feito a sustentação oral, milhões e milhões de recursos, eu não ganharia essa ação, tanto administrativamente na primeira vez, como juridicamente, judicialmente na segunda. Mas porque eu dei lugar a Deus, porque eu clamei a Deus, porque eu deixei Deus agir. Deus pôde falar comigo, me orientar e me conduzir, como orientou e conduziu os 300 guerreiros de Gideão e o próprio Gideão. Você crê nisso? Então planeje a tua vida, entregando-a nas mãos do Senhor. Viva o seu dia a dia. Lute a sua guerra, a guerra que se apresenta a você cada dia, na vida material, espiritual, sentimental, profissional, física. Lute buscando a estratégia, o planejamento, o agir de Deus, a direção de Deus. E aí sim, você terá vitórias que você ficará espantado, como o Senhor disse. Clama a mim, responder-te, anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas que não sabemos vão acontecer. E nós vamos dizer, olha, se não fosse Deus, como foi acontecer isso? Se não fosse Deus, como eu digo, se não fosse Deus, em muitos processos que eu atuo como advogada, eu não teria tido a vitória. Tenho milagres em processos, milagres que acontecem em processos que eu advogo, porque eu dou lugar a Deus, porque eu busco a justiça de Deus. Essa justiça que eu busco para a minha vida, em todas as áreas da minha vida, que você busque para a sua e deixe Deus agir. Não foi a vontade de Gideão, não foi como Gideão planejou, mas foi o agir de Deus. Só que Gideão deu ouvidos à voz de Deus. Se você não der ouvidos à voz de Deus, Deus vai falar, 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 e você não vai deixar Deus agir. Não impeça Deus de agir na sua vida. Busque a vontade de Deus, a direção de Deus, e faça o que Deus falar para você fazer. Ainda que tenha medo, receio, como Gideão com 300 só, estava com 22, imagina o medo, receio. Mas Deus falou, ele fez. Deus fala, nós obedecemos. Amém? Queria falar muito, mas não dá. Talvez um dia eu volte nessa palavra. E se voltar e repetir, você vai falar, mas já falou. Mas eu quero voltar com mais tempo. Hoje eu li o texto, demorei um pouco mais. Mas eu creio que esses 2 exemplos de Gideão e dos processos que eu fiz já são suficientes para você perceber, para nós percebermos que quando deixamos Deus agir, a vitória vem,
o problema passa, a situação passa. E toda honra, glória, louvor, exaltação somente ao Senhor. Deixe Deus agir na sua vida. Siga os passos de Jesus. Faça o que Deus falar para você fazer. Ouça a voz do Espírito. Amém? Deus abençoe a todos. Final de semana abençoado. Muita paz, muita saúde, muita graça, justiça e misericórdia. E lembre-se, Deus não erra, não tarda e não falha. Deus nunca nos abandona, jamais abandonará. E nos toma pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo. Deixe Deus te ajudar. Deixemos Deus nos ajudar. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe a todos. Excelente final de semana. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.